Olá, pessoal. Professora Ana Carla de volta. Estamos aqui no terceiro bloco da nossa conversa com o professor Lúcio Gomes Machado. Agora ele vai retomar aí a partir de uma pergunta que eu fiz sobre transporte, pequenas cidades, ligação econômica e social entre pequenas cidades. O que é que você nos traz de ideias Bom, sobre isso, professor? eu acho que aí tem um problema básico. Cidade de 5 mil habitantes não devia existir como entidade autônoma. Houve um processo de multiplicação de cidades e também, em razão da urbanização e da concentração urbana, houve um processo de esvaziamento de cidades. As cidades que tinham base econômica deixaram de ter, as cidades cuja renda agrária, agrícola, deixou de ser feita a partir de mão de obra intensiva e, portanto, a cidade deixou de ter sustentação econômica, uma série de problemas. E eu acho que os 6 mil municípios do Brasil deveriam ser repensados exatamente para dar a condição da cidade poder funcionar. É inviável você conseguir uma economia urbana suficiente para ter digamos, um conforto e uma vida digna com os serviços adequados numa cidade tão pequena. É tudo muito caro hoje para que isso possa existir. E a gente tem demandas de qualidade de vida que deveria ser acessível a todo mundo. Aí nós estamos levando a conversa para uma outra questão. Como é que aconteceram muitas das cidades, vamos falar aqui na região da Grande São Paulo. Há coisas que são extremamente que não têm sentido e que criaram problemas graves. Todo mundo já ouviu falar na ligação ferroviária entre Santos e Campinas, e Jundiaí no início, que era a São Paulo Railway, que deu origem depois a toda a malha ferroviária de São Paulo. Acontece que, num certo ponto, num certo momento, o grande eixo de transporte, a grande forma de transporte de massa era a estrada de ferro. E o transporte passageiro era secundário, muito barato, e era controlado pelo governo o valor da passagem. Isso fez com que, em razão disso, cidades fossem fundadas longe, onde o terreno era muito barato, os loteamentos eram muito precários, mas muito baratos, e que levaram à construção de cidades enormes hoje. Exemplo, Francisco Morato e Franco da Rocha. As duas, a origem inicial era que elas eram acampamentos da construção da estrada de ferro. Mas logo se percebeu que, por ter a estrada de ferro, era fácil ter gente que queria comprar lote, porque o lote era barato e assim por diante. Isso já mostrou que há um descaminho evidente, né? Não é assim que se faz, né? Primeiro, você tem que montar uma infraestrutura para depois se transporte, e não o transporte levar a induzir a urbanização. Muito bem. A outra questão é de que você tem todo um sistema de vontades próprias e de clientelismo que fizeram com que fosse feito, na cidade de São Paulo, uma série de loteamentos longe da malha urbana e que, uma vez ocupados, havia uma demanda de transporte. Isso foi uma moeda de troca política muito importante, né? E fez com que, a partir dessa ligação do loteamento longínquo com o centro, sempre foi uma ideia de fazer transporte entre periferia e centro, você acabava valorizando os terrenos que ficavam entre o loteamento longínquo e o centro mais urbanizado. Então, foi uma forma de especulação daninha para a cidade, que não aconteceu só em São Paulo, aconteceu em vários lugares do Brasil. Até mesmo a implantação de conjuntos habitacionais pelo poder público levou a que essa maldade, vamos dizer assim, com as cidades ocorresse. Quer dizer, o prefeito de uma determinada cidade dava para
para o governo do Estado uma determinada gleba longe da área de urbanização. O governo do Estado fazia aquele conjunto habitacional e depois precisava a infraestrutura chegar até lá. Na hora que a água e o transporte chega, você valorizou toda a parte que fica entre uma coisa e outra. E isso foi uma das induções muito comuns de má urbanização no estado de São Paulo, pelo menos. Aí nós vamos para um outro assunto que é importante, que não é só a questão de plano diretor, é a questão da região metropolitana. Quando você começa a ter uma aglomeração de cidades tão grande quanto São Paulo, ou tão grande quanto Recife, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, etc., o Rio de Janeiro, você começa a ter questões que não são possíveis de serem resolvidas pelo município. Toda a política brasileira, o que está mais claro na Constituição, é de 3 entes: o federal, o estadual e o municipal. Só que o municipal não resolve e o estadual também não resolve. Deveria haver com mais intensidade a ideia de um governo metropolitano, que tem várias hipóteses possíveis, por exemplo, que seja representativo de cada município, fazendo um conselho e um agente executivo. Por outro lado, outra ideia seria dividir grandes municípios para ter uma soma muito grande de pequenos municípios mais facilmente administrados. Isso eu estou falando, se a gente pega em São Paulo, cada subprefeitura em São Paulo tem de 400 a 600 mil habitantes. É uma cidade gigantesca já, muito grande, para qualquer padrão de administração, né? E foi feito, como a Carla pediu para que falasse, foi feito o Estatuto da Cidade, mas foi feito também o Estatuto da Metrópole. Mas ele não tem instrumentos de gestão suficientes. E é muito difícil solucionar certos problemas. Exemplo, pela própria Estatuto da Metrópole, que vocês entrem na internet e leiam, que é muito autoexplicativo, até é muito bem, tão simples de ler quanto o Estatuto da Metrópole, é muito clara a redação, didática mesmo, que são, assim ditas, funções governamentais comuns. Por exemplo, o transporte seria uma delas, que leva ao que você falou. Como é que faz para uma cidade pequena ter seus habitantes chegando com facilidade na cidade maior? É claro que isso não dá para resolver, ou você tem como resolver, ou por uma entidade metropolitana, ou por um acordo entre municípios. É muito difícil fazer esse acordo de municípios na área de transporte, porque o município grande não vai querer patrocinar o transporte da cidade pequena. Basicamente é isso. Outra questão é o lixo. As cidades aqui na região da Grande São Paulo que são totalmente urbanizadas, portanto não tem onde dispor o lixo, nem mesmo para se fazer uma usina de incineração de lixo, que é uma das péssimas soluções para lixo, né? São Caetano do Sul é um exemplo típico disso, né? E é uma cidade com uma área territorial relativamente pequena, que não tem onde botar lixo. Tem um alto desenvolvimento, um alto IDH, né? Uma renda altíssima por causa das fábricas que tem lá e dos serviços que tem lá, mas depende da solução metropolitana para a disposição do lixo. Só para ter uma ideia das escalas, o aeroporto de Guarulhos tem uma área maior que a cidade de São Caetano. É surpreendente, né? Bom, a drenagem urbana. Não dá para você resolver só no município, porque aquilo tem que ir para adiante. E se o outro município não permitir a passagem, como é que faz, né? Então, drenagem urbana é uma questão que vem desde a escala de rios de escala federal, para rios de escala estadual, para rios que são de escala municipal e que têm que ser interconectados.
já que a gente citou o aeroporto, que tem o tamanho da cidade de São Caetano, o aeroporto resolveu muito facilmente a drenagem dele, jogou tudo em cima de Guarulhos, que teve que resolver uma área tão grande quanto o município para diante. Então, coisas mal resolvidas. Transporte aeroviário é evidente que é uma de escala metropolitana. A gente fala aeroporto de São Paulo, no bilhete está SAL, mas a rigor é GRU, né? Então, tem algum problema aí. Água. A água, pela Constituição, é uma atribuição do município, né? A gestão da água, da distribuição de água. Mas ela não é captada no município, ela é captada muito longe do município, muitas vezes. Portanto, ela deveria ser, ela não é, mas deveria ter uma solução de escala maior do que simplesmente a do municipal. A disposição de esgoto também. Você não tem como resolver esgoto numa cidade sozinha. Então, é uma questão que você precisa prestar muita atenção e nós vamos ter que lutar para que haja novamente o interesse sobre as metrópoles. Essa ideia de criação de metrópoles ocorreu mais ou menos a partir da década de 60, quando foi muito força do Instituto de Arquitetos de mostrar que existia um problema. Isso acabou sendo incorporado pelo governo do estado e São Paulo foi pioneiro na instituição da região metropolitana de São Paulo. Não é à toa que era a maior do Brasil, mas ela é uma região metropolitana muito complexa. Por quê? Você tem, ao mesmo tempo, nela uma cidade como São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes. E você tem São Lourenço da Serra, que tem algumas dezenas de habitantes, de 1.000 habitantes. Então, a desigualdade de força econômica e de força política é muito grande. Isso não tem como ser resolvida. É muito complexo. Precisamos descobrir um jeito de resolver isso. Porque, a rigor, a água que São Paulo está bebendo hoje passa por essa cidade que eu falei agora, que eu acabei de esquecer o nome outra vez. Então, a gente depende de Cotia, depende de Maiporã, depende de uma série de cidades que estão em volta para ter água, porque São Paulo em si não tem água. E como é que resolve isso, né? Então, complicado. Nem todas as cidades da região metropolitana também deram concessão para a Sabesp. Poderia fazer um plano metropolitano. Existe plano metropolitano de disposição de esgoto e de captação de água e distribuição de água, mas isso não está resolvido politicamente até os detalhes que deveriam ter. É interessante, aliás, notar que a região metropolitana de São Paulo foi delimitada em razão da drenagem e da proteção de seus mananciais. O contorno dela é exatamente das bacias de captação de água e das bacias de drenagem, né? Então, para mostrar como isso foi um dado importante. Poderia ter sido feito de outra maneira. Por exemplo, de como a cidade central, que é São Paulo, polariza a economia de uma região. Então, aconteceu uma coisa estranha. Jundiaí, ela é claramente uma cidade importante, ela tem ligações fortíssimas. Foi, depois, na década de, não me engano, foi introduzida a parte tanto de São Paulo quanto dessa outra nova região metropolitana. Foi criada uma aglomeração para Jundiaí, porque ela acabou sendo um microcentro regional metropolitano, mal resolvido também. Questões que são muitas vezes arranjos políticos que levaram a isso, não só arranjos técnicos, né? Na época que foi criada a região metropolitana de São Paulo, nitidamente houve uma conjuminação entre interesses de saneamento. O pessoal de saneamento era muito forte do ponto de vista de presença na administração, e isso foi aproveitado do ponto de vista político para se construir alguma coisa mais forte. O Estado de São Paulo chegou a ter uma Secretaria de Negócios Metropolitanos, que foi extinta. Ficou só uma Secretaria de Transportes Metropolitanos, para se ver como o transporte é uma instituição
muito forte no planejamento indevidamente, né? Ela deveria ser uma consequência e não uma cabeça de pensante. Professor, E isso tem... Diga. a gente está encerrando esse terceiro bloco, caminhando para o nosso último e quarto bloco da conversa, e Está rápido, está podemos fazer rápido. um quinto e um sexto também. É, à medida que você foi falando do planejamento, né, das condições do planejamento da região metropolitana, isso é um dos temas que eles também veem nessa disciplina, a questão da zona metropolitana. Eu abordo tanto em direito constitucional quanto nessa disciplina em especial. E eu fiquei pensando, quais são, e aí essa pergunta que eu queria fazer para encerrar esse bloco e abrir o próximo, né? Pensando em governo 4.0, em cidades sustentáveis em todo o seu sentido, no sentido de sustentabilidade ampla, não só a sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade social, ambiental, valorização do meio ambiente do trabalho, meio ambiente social, né? Hoje em dia a gente discute bastante, por influência inclusive dos urbanistas, mas na área do direito e na área da gestão pública, a questão do direito às cidades. Se fala bastante da integração do cidadão com a cidade, direito ao acesso ao espaço público, direito ao acesso à infraestrutura da cidade, aos serviços da cidade, à cultura na cidade, enfim. A gente tem trabalhado muito o tema de uma administração pública horizontalizada, não verticalizada, que implica em trazer a periferia para a cidade, para que todos tenham acesso e direito ao usufruto da cidade. Então, eu queria introduzir o próximo bloco com essa pergunta: o que é que se espera diante do que foi o urbanismo? E que foi muito bem relatado por você e que também está traduzido naquele texto que eu introduzi a nossa conversa. Diante do que foi o planejamento urbano até aqui, o que é que seria esperado, necessário e desejado de movimento disruptivo em relação ao planejamento urbano para vamos dizer, de 2020 a 2050? O que é que se espera de disruptivo no planejamento urbano para que a gente de fato tenha uma cidade plural, uma cidade democrática, uma cidade integradora, né? O que fazer como gestores, né? Esse pessoal que está saindo da Universidade de São Paulo e que vai ser gestor e que nos próximos 30 anos da sua vida estarão trabalhando em vários temas, dentre os quais planejamento da cidade. O que é que eles deveriam implantar, inovar, romper e renovar como um ciclo de planejamento urbano? Essa é a pergunta que eu faço para o nosso próximo bloco. Espero todos vocês lá para ouvir a resposta do professor Lúcio.